Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o sexto domingo do tempo comum e as leituras desse final de semana vai nos chamar a atenção sobre algo que todos nós desejamos, que é a felicidade. E aí nós começamos essa reflexão nos perguntando, nós somos felizes? Da onde vem a nossa felicidade? E também, o que nós estamos fazendo com essa nossa felicidade? Para onde essa nossa felicidade está nos levando? Todos nós, como eu falei, nós desejamos essa felicidade. Nós sabemos por onde nós devemos caminhar para alcançar a verdadeira felicidade. Mas mesmo sabendo o caminho e como que nós devemos fazer para chegar à felicidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes ainda nós escolhemos os caminhos errados.
nós nos afastamos daquilo que é mais precioso para a nossa vida. E aí a primeira leitura de hoje nos fala: maldito o homem que confia no próprio homem. E muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós confiamos no outro, no homem, nós acabamos nos afastando dessa grande beleza que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós nos tornamos muitas vezes como aquelas plantas que estão no deserto, sem vida, e muitas das vezes só está ali o talo e o tronco. Não tem folha, não tem flor. Nós olhamos para aquelas plantas e não vemos uma felicidade. Nós olhamos e só vemos a tristeza. Mas aí, ao mesmo tempo, Jeremias nos fala que se nós confiarmos em nosso Senhor Jesus Cristo e abraçar o seu projeto, nós seremos como aquelas plantas que estão na beira de um lago, de um riacho ou de um rio. Que a beleza nunca se apaga, o verde nunca sai de cena, porque está se nutrindo da água que vem das correntes. E aí, essa corrente, essa água também é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá o sustento todos os dias para vencer as grandes dificuldades, as grandes lutas que nós encontramos diariamente nesse mundo. Um mundo que muitas das vezes não quer saber de Deus, muitas das vezes nos apresenta tantas outras coisas e não nos apresenta nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós caminhamos sempre nesses dois embates, entre o bem e o mal, entre o caminho dos homens e os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos também tomar uma decisão para a nossa vida. Nós precisamos realmente abraçar um caminho que realmente nos leve para a salvação. E a partir do momento que nós abraçamos um caminho, nós escolhemos algo para a nossa vida, nós também devemos ter consciência e também nós devemos aguentar tudo aquilo que vem durante esse caminhar. E as nossas escolhas, tudo aquilo que nós somos, na verdade, vem das nossas escolhas. Se eu sou um homem feliz ou um homem feliz, parte também da minha escolha. Mas aí é necessário, meus irmãos e minhas irmãs, fazer o discernimento. É necessário também olhar para a nossa vida, e se eu não estou caminhando pelo caminho de nosso Senhor, eu devo colocar a mão na minha consciência e pensar, refletir, analisar, para poder ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão nós vamos viver como peregrinos assim, sem rumo, sem o norte. Para onde o vento der, nós vamos junto com ele. E nosso Senhor nos chama a atenção a isso. O Papa Francisco, quando ele institui esse ano santo como nos chamando a ser peregrinos da esperança, é justamente para entrar nesse caminho de uma esperança de um mundo melhor, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades, dentro do nosso trabalho e principalmente dentro das nossas famílias, que muitas das vezes não encontram mais felicidade. A beleza do amor não se encontra mais dentro das nossas famílias. O que nós encontramos são ódio, o que nós encontramos são pessoas que não querem mais saber da vida do outro, são pessoas que mal se encontram dentro de casa, são pessoas que não se preocupam mais com o outro. E nosso Senhor nos chama a atenção, principalmente no Evangelho de hoje, até esse cuidado com os nossos irmãos, ter cuidado com aquelas pessoas que nós amamos.
E esse amor deve nascer do grande amor que vem para nós, que é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na primeira leitura nós vemos Jeremias falar dessa corrente de água, aonde vem toda essa beleza da vida. E nosso Senhor, quando Ele morre na cruz por cada um de nós, quando aquele soldado vai lá, pega a lança, fura o seu lado, quando sai água e sangue ao mesmo tempo, nos mostrando e nos dando um caminho também por onde nós devemos caminhar. É do lado esquerdo, direito de nosso Senhor que sai a igreja. Nasce os dois grandes sacramentos da nossa igreja, que é o batismo e a Eucaristia. O batismo que nós devemos exercer todos os dias. O batismo que nos leva ao encontro daquele que necessita. Nós somos anunciadores da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande missão de todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. E é triste quando nós encontramos cristãos que não querem exercer aquilo que é base da nossa fé, que é ser anunciadores da palavra de Deus. E essa palavra que nos leva sempre à Eucaristia. O ápice da nossa fé está na Eucaristia, alimento diário para cada um de nós. E se eu não busco me alimentar da Eucaristia, de que eu vou me alimentar diariamente? Porque aqui está o grande alimento para cada um de nós. Então é necessário reconhecer e ver a nossa vida. Se eu estou caminhando pelo caminho errado, que não é do nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso reconhecer para que eu possa assim abraçar os sacramentos e tudo aquilo que a igreja nos oferece. E aí, quando nós vamos para o Evangelho de hoje, tão bonito, tão rico, mas também que tem os seus desafios para ser vivido. Jesus está na montanha, é algo interessante para nós perceber que quando nosso Senhor está na montanha, também Ele está em encontro e também em momentos de orações com nosso Senhor, com Deus, seu Pai e nosso Pai. Então desce da montanha e vai para a planície. E vendo aquela multidão que vem ao seu encontro, porque a fama de Jesus já estava se espalhando. E cada vez mais crescia a multidão de pessoas que vinham ao seu encontro. Então era preciso também mostrar um caminho, um projeto de vida para aqueles que vinham até Jesus Cristo. E olhando, levantando seus olhos, fala à multidão: bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mateus, quando ele vai anunciar as bem-aventuranças, ele vai falar sobre um pobre de espírito. E Lucas, quando nos apresenta que o pobre é justamente o pobre que não tem nada, que não tem um alimento em casa. E também pobre em espírito, pobre em material. Aqui é a pobreza extrema que muitos de nossos irmãos e irmãs sofreram e também vão continuar sofrendo dentro dessa realidade. E nosso Senhor nos fala de um pobre que já tem um reino. Isso também nós devemos refletir. Como assim que um pobre que já possui o reino de Deus? Como vai falar nosso Senhor em um dos evangelhos, os pobres abrirão as portas para cada um de nós, porque o reino já foi preparado especialmente para eles, porque eles têm o privilégio e eles estão nos primeiros lugares para entrar no céu. E nós devemos todos os dias lutar para alcançar também a nossa salvação. Mas aí nosso Senhor nos chama a atenção
que não adianta ser também só pobre, ou ser pobre já vai alcançar o reino de Deus. Nós encontramos por aí muitos pobres com espírito de rico. Ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação. Então, quantos pobres por aí nós encontramos com espírito de rico? Um espírito de individualismo, um espírito de riqueza, de ganância. Esses pobres não pertencem ao reino de Deus. E aí nós também devemos ter consciência do que nós estamos alimentando todos os dias em nossa vida. Qual pobre eu sou, mas também qual rico que eu sou. E aqui a riqueza que nosso Senhor está falando através do Evangelho de Lucas é justamente esse rico que tem tudo e já tem a sua consolação. A consolação deles, meus irmãos e minhas irmãs, é o poder e a riqueza, tudo aquilo que enche o seu coração, e a felicidade do rico está justamente na sua riqueza e não em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos perceber como que nós estamos caminhando com a nossa felicidade e aquilo que eu sou também. Não podemos deixar de lado aquilo que nós somos. Se eu sou rico, então eu também preciso ter humildade de reconhecer e também praticar aquilo que nosso Senhor pede, que é compartilhar o que nós temos. Mas também, se eu sou pobre, reconhecer e exercer também a humildade. E também exercer a caridade para com aqueles que vêm assim doar e colocar um pouco do que tem na sua mesa. Então nosso Senhor nos chama a atenção a isso. E depois nós vemos algo muito interessante também, quando nós realmente exercemos o nosso batismo, nós vamos para essa bem-aventurança aqui. Bem-aventurado sereis quando os homens vos odiarem, vos insultarem, vos expulsarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Então, quando isso realmente acontecer em nossa vida, sinal que nós realmente estamos praticando o Evangelho. E nós sabemos quando nós estamos realmente praticando o Evangelho. Quando nós estamos remando contra a maré. E nosso Senhor quer de nós, na verdade, que nós nos colocamos à disposição do reino de Deus, com as nossas fragilidades, com os nossos pecados, mas que nós possamos nos colocar à disposição do reino. Porque o reino, meus irmãos e minhas irmãs, precisa e necessita de cada um de nós. Se eu não faço o meu trabalho, eu estou deixando de lado o reino de Deus. Eu não estou olhando para a minha missão. Mas ao mesmo tempo que eu sou chamado a exercer a minha missão, eu tenho que ter cuidado de como que eu estou exercendo. Um ai de vós que nós devemos ter cuidado é o último que nos apresenta hoje. Ai de vós quando todos vos elogiam. Aqui nós devemos ter muito cuidado. Porque nem sempre aquilo que nós estamos fazendo faz parte do projeto de salvação. E muitas das vezes nós estamos caminhando pelo caminho errado e as pessoas estão batendo palmas para nós, nos elogiando, nos colocando lá em cima. Eu falo isso para mim, principalmente como sacerdote, mas eu falo para cada um de nós aqui presente, e principalmente para nós que estamos à frente das nossas comunidades, das nossas pastorais, movimentos, serviço, para que nós não caiamos nesse pecado
deixar que a nossa vontade possa falar mais alto do que a vontade de nosso Senhor. Que o nosso projeto individual, individualista, egoísta, muitas das vezes fale mais alto do que o projeto de salvação. E nós devemos ter esse cuidado. O que eu faço não é meu. O que eu faço é de Deus. E Deus precisa de mim para que o projeto realmente aconteça. Então, nós tenhamos cuidado. Nós também devemos ter cuidado para não espantar as pessoas. E nós vemos por aí quantos cristãos, em vez de acolher, espantam as pessoas que vêm em busca de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ai de nós, que nós que exercemos isso, expulsamos as pessoas, nós devemos ter cuidado, porque também a nossa recompensa será aquilo que nosso Senhor pretende fazer por cada um de nós. Quando nós não acolhemos, quando nós não amamos, quando nós não exercemos a caridade. Então, que nós possamos caminhar, meus irmãos e minhas irmãs, como filhos e filhas de Deus. Pessoas que reconhecem realmente a sua fragilidade e não deixam que essas coisas atrapalhem o projeto de salvação. Então, que nós possamos caminhar firmes. E nosso Senhor nos dê o sustento, nos dê força para continuar essa grande missão do projeto de salvação. E para terminar, os padres da igreja falam algo muito interessante para nós. Deus permite que alguns sejam pobres para exercer a humildade. Deus permite que uns sejam ricos para exercer a caridade. Então, deve ficar isso também em nosso coração. Eu preciso ser humilde, mas também preciso exercer a caridade diante da condição que eu estou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.